Venho à tribuna hoje, senhor presidente, para tratar de um tema que tem sido tratado pelo governo na órbita do Ministério da Justiça, mas eu creio que deveria ser deslocado para a competência da ministra de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário. Certos maus conselheiros têm exposto a presidente Dilma a uma tal sequência de erros que configuram algo que hoje a imprensa, o mundo político e, quiçá, a opinião pública qualifique como uma grande atrapalhada. O presidente não merece isso. É uma pessoa correta, uma pessoa que veio ao poder imbuída de boas intenções, uma pessoa que tem uma história de retidão na sua vida política, nas administrações que ocupou, e que, de repente, se vê engolfada por um sistema capaz de triturar qualquer tipo de projeto administrativo e de gestão presidencial. É bem verdade que Sua Excelência não seria obrigada, não foi compelida por nenhuma força externa a se entregar a esta máquina de destruição de presidentes. Creio que na origem de todas as confusões está a sofreguidão com que Sua Excelência antecipadamente se lançou como candidata à reeleição. De lá para cá, tendências populistas na gestão do governo, na administração da economia, colocam cada vez mais diante de nós um horizonte sombrio na conjuntura econômica, na situação econômica, que já seria por si só complicada, dada a herança que recebeu do seu antecessor e a mudança do quadro internacional no qual se insere a economia brasileira. Mas, Sua Excelência, no objetivo de consolidar-se como candidata à presidência e candidata favorita, procurou, para incrementar seu tempo de rádio e televisão, atrair, em primeiro lugar, partidos e personagens que, no primeiro momento, haviam sido postos porta fora e que foram colocados para dentro novamente pela janela. Em segundo lugar, multiplicou o lançamento de programas com os nomes de fantasia os mais diversos e que geralmente se referiam a ações já lançadas anteriormente e cuja execução não havia logrado qualquer êxito. Só os adjetivos que visavam a qualificar, para dar ares de novidade, a programas como Minha Casa Minha Vida, já criam uma confusão enorme para quem queira saber exatamente o que foi finalmente entregue naquilo que constitui o cerne do programa, que é a entrega de residências a um custo subsidiado pelo governo. É Minha Casa mais bonita, é Minha Casa com televisão, com geladeira, é Minha Casa com batedeira de bolo. Uma multiplicação de anúncios feitos com grande aparato publicitário e que finalmente não redundaram em nenhum benefício concreto sobre as condições de vida das pessoas. Diante do descontentamento demonstrado pelos brasileiros com seu governo, cujos sinais precursores aparecem em pesquisas ainda anteriores à movimentação das passeatas pelas ruas do Brasil, confirmados depois
do surto de manifestações que ainda não se encerrou, por uma queda vertiginosa, eu diria catastrófica, do índice de intenção de voto na presidência e de avaliação do seu governo, Sua Excelência se lança numa corrida para frente. Numa reunião com governadores, faz um anúncio de 5 pactos, dos quais o único para valer, o núcleo de sua proposta, era a realização de um plebiscito para instaurarmos uma constituinte exclusiva pela reforma política. Se nós procurarmos entre os cartazes e as bandeiras que foram agitadas pelas pessoas que saíram nas ruas do país, se nós pesquisarmos com uma lupa as fotos que retratam essas manifestações, nós não seremos capazes de divisar um único, humilde cartaz, ainda que seja uma folha de cartolina, pedindo a realização de tal plebiscito. Fulminado pela análise dos juristas, pela reação dos tribunais e do próprio vice-presidente da República, Sua Excelência volta atrás. E orientada por maus conselheiros, que deveriam ter sido demitidos pelo simples fato de terem proposto esta ideia absolutamente insensata, Sua Excelência insiste na ideia de um plebiscito. E remete ao Congresso, depois de alguma hesitação, um conjunto uma sugestão contendo um conjunto de quesitos a serem submetidos mediante decisão do Congresso, pois essa é nossa competência exclusiva, à população brasileira, ao eleitorado brasileiro. Se nós examinarmos os quesitos que são sugeridos pela Presidência da República, nós vamos verificar uma absoluta heterogeneidade entre eles, em termos de importância para o funcionamento do sistema político brasileiro. Ali vai desde o financiamento das campanhas eleitorais até a forma de eleição dos parlamentares, pelo voto distrital, pelo voto majoritário, pelo voto misto. E o interessante é que essas questões que são absolutamente centrais para o funcionamento do sistema político vêm de cambulhada com uma questão absolutamente secundária e que não deixa de ser importante, mas que pode ser resolvida aqui entre nós, no Senado, como, aliás, já começa a ser resolvida, que é o tema do suplente de senador. Quer dizer, Sua Excelência se lança com absoluta falta de contenção em busca de uma reforma política cujo objetivo é desviar a atenção dos brasileiros dos reais problemas que o Brasil vive, misturando alhos com bugalhos, como se reforma política fosse uma espécie de brincadeira de cabra cega, em que os meninos saem correndo por aí, pegando aquilo que lhe passa pelas mãos. Isto não é sério, senhor presidente e senhores senadores. E o resultado disso é que o Congresso, sensatamente, piedosamente, eu diria até, vai sepultando esta ideia insensata. Eu já dou a parte a Vossa Excelência em apenas um minuto. Mas o que eu constato hoje, senhor presidente, além do fracasso de uma iniciativa política, um fracasso retumbante, é que nós, e aí eu digo, me refiro à Presidência da República e ao Congresso Nacional, nos lançamos numa corrida frenética para atender a voz das ruas, como se a voz das ruas não fosse absolutamente unívoca em exigir boa gestão, exigir bom governo, governos honestos, governos eficientes, que atendam às questões da saúde pública, do transporte coletivo. Nós aqui, no Congresso Nacional, estamos também envoltos nesse frenesi legislativo. E é preciso...
aqui próceres de um partido que cumpre um papel de estabilização na nossa República, que é o PMDB. O senador Luiz Henrique, o senador Moca, o senador Eduardo Braga. O PMDB é uma força estabilizadora, tem sido uma força estabilizadora desde a reconstitucionalização do Brasil. O PMDB tem um núcleo dirigente que, desde o tempo do presidente Ulisses Guimarães, passando pela presidência Luiz Henrique, foi um núcleo dirigente altamente competente e sensível e que não coincidia necessariamente com a executiva nacional, formalmente entendida como um grupo de pessoas eleitas para este fim. Mas era um grupo de próceres e cabeças políticas. Como se fosse um avião de asas variáveis, que doutor Ulisses, que Luiz Henrique convocava nos momentos certos. Está na hora do PMDB se acertar. Faço esse apelo a vossas excelências. Eu me lembro de uma visita que fiz a Carajás. Eu era membro do PMDB nessa época. E o diretor ou gerente, o responsável por Carajás, nos levou, a nossa comitiva de parlamentares, a fazer um roteiro por uma reserva ambiental, sob responsabilidade da empresa. Quando fazíamos o nosso roteiro, passou por nós um grupo de catetos. Todos sabem que o cateto é o porco do mato. E o responsável por Carajás, pelo nosso passeio, nos explicou que esse animal tinha um comportamento bizarro. Saía em grupos. E, de repente, sem que nada pudesse sugerir qualquer mudança no roteiro, cada um saía correndo para um lado. E fazia um tremendo estrago. Depois voltavam a se reagrupar. E um ilustre membro do PMDB, aliás, hoje ministro, homem inteligente, meu amigo há mais de 40 anos, conhecido pela sua verve e seu bom humor, me disse o seguinte: Aloysio, o símbolo do PSDB é o tucano. Eu não sei bem por quê, mas o símbolo do PMDB podia ser o cateto, porque é capaz de andar junto e, de repente, sai correndo cada um para um lado. Está na hora, meus queridos companheiros do PMDB, de vossas excelências voltarem a andar juntos, restabelecer um mínimo de equilíbrio nesse universo conturbado do nosso mundo político, um equilíbrio entre a Câmara e o Senado, para que nós possamos nos concentrar numa pauta legislativa produtiva, eficaz, realista, evitando desperdícios, responsável do ponto de vista fiscal, responsável no ponto de vista do encaminhamento das reais questões do país. E podem, vossas excelências, contar com o apoio do PSDB para isso, se for necessário. Eu creio que está na hora de colocarmos um pouco d'água nessa fervura. E creio que a responsabilidade do PMDB, especialmente de todos nós, mas do PMDB pela sua força numérica, pela sua tradição democrática, pela sua capilaridade, pela influência que tem no Congresso Nacional e no Senado e no governo, tem hoje uma responsabilidade maior do que a de todos nós. Vossa Excelência permite. Eu acabei me estendendo demais, mas se o presidente conceder, me der for benevolente, como sempre, eu ouço a parte do senador Cristóvão Buarque, em seguida do senador Luiz Henrique. A posição dessa presidência não pode ser diferente, senador Luiz. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu lembro de uma reunião histórica, quando os companheiros do PMDB fizeram um apelo para que eu fosse candidato a governador. Eu era prefeito de Joinville, tinha 85% de ótimo e bom em todo.
No meio daquela reunião, um companheiro desalentado, desiludido, frustrado, magoado, desacorçoado, desesperançado, pediu uma parte e disse: mas o Luiz Henrique vai ser candidato a governador para quê? Aquele para quê tinha um significado imenso, o mesmo significado que tinha o silêncio de Ulisses Guimarães numa reunião. Ele pesava mais do que a pata de um elefante. Pois bem, eu respondi ao companheiro que fazia aquela indagação alegando que o PMDB tinha perdido a sua cara, o seu programa, a sua identidade, o seu perfil, a natureza histórica de sua luta pela democracia e pela justiça social. E eu disse a ele: eu vou aceitar para lançar uma campanha didática em Santa Catarina, para propor a descentralização do governo do Estado de Santa Catarina, para fazer um pacto federativo que não foi feito a nível nacional. Pois bem, assumi o governo, no primeiro dia mandei à Assembleia, que aprovou em poucas semanas, um projeto de reforma administrativa, criando 36 agências de desenvolvimento, espalhadas nas 36 micro-regiões, comandadas por um Conselho de Desenvolvimento Regional. Qual foi o resultado? O PMDB se incorporou, o PMDB ganhou credibilidade, o PMDB fez crescer as suas bancadas. E o que o PMDB precisa a nível nacional é isso. É o compromisso com um novo pacto federativo. A raiz dessa crise, senadora Luísio, é querer se governar o Brasil de Brasília. A raiz dessa crise é a concentração de 2/3 do que se arrecada do povo brasileiro no governo federal. Qualquer que seja o presidente, pode ser o Jesus Cristo, não vai conseguir satisfazer as demandas que estão lá no município. Você tem toda a razão. Tá? E os recursos dos municípios se esvaíram, e dos estados também, por força da centralização que Vossa Excelência tão veementemente denuncia. Se o município não tem recursos, não tem posto de saúde, não tem escola de qualidade, não tem mobilidade urbana, não tem segurança, que são os principais motivos de toda essa mobilização. Vossa Excelência tem toda a razão, como sempre, senador Luiz Henrique, e peço a Vossa Excelência também que não leve a mal ao meu apelo ao PMDB. Não veja nisso nenhuma tentativa minha de ingerência sobre um partido com o qual tenho relações absolutamente fraternas e ligações históricas. Muito obrigado. De um lado, por uma frustração, e de outro lado, por um sonho, por um projeto novo. Muito obrigado, senhor presidente. Se Vossa Excelência permitir, ouço o senador Cristóvão Buarque e já encerro. Senador, eu não vou entrar nesse debate do PMDB, mas eu quero dizer que eu comparto com o senhor com a metáfora do animal, que eu não entendi o nome. Cateto. Cateto, para quase todos os nossos partidos. Pode ser que tenha um ou outro que não vá como cateto, mas nós estamos assim. E isso, de fato, é uma das causas da continuação da crise. Mas se nós estamos assim, no Legislativo ainda dá, mas no Executivo não pode. O Executivo, feito de catetos, é uma tragédia para o Brasil. E é o que nós vemos. É preciso que a presidente assuma. E aí eu vou dizer uma coisa que alguns não gostam. Eu acho muito difícil ela assumir sendo candidata. A maior adversária da presidenta Dilma hoje é a candidata Dilma. Exatamente. Porque ela não pode fazer aquilo que é necessário, ou seja, por unidade, cheia de catetos ao redor. E ela precisa dos catetos para ser eleita presidente.
presidenta. Então, ela tem que fazer uma opção. Ela quer ser a chefe de governo, a orientadora, a líder do Brasil nesse momento, ou ela quer ser a candidata para presidente no próximo mandato. Essa opção, enquanto ela não fizer, o Planalto vai continuar sendo uma casa de catetos. Agradeço a parte de Vossa Excelência, que corrobora a afirmação inicial desse meu modesto discurso, quando um dia que venho à tribuna um pouco combalido por um ligeiro mal-estar, mas Vossa Excelência corrobora a minha afirmação inicial. É exatamente essa a origem do que eu qualifico como um desvirtuamento do governo, como um desperdício de prestígio e de energia política que está na raiz da queda de popularidade da presidente. Eu, infelizmente, já sou chamado a descer da tribuna, minha querida amiga senadora Ana Amélia. Agradeço mais uma vez a Vossa Excelência pela complacência e a paciência dos colegas senadores em me ouvir.